Capítulo 12 Ciência e Religião. A humanidade necessita não somente chegar a uma religião científica, mas também construir uma ciência que entenda, explique e sustente o conteúdo das religiões, para poder assim, com base em todos os valores biológicos, orientar-se melhor, utilizando todo o conhecimento, energias e ideias que possam ser úteis à vida. Hoje, pelo contrário, encontramo-nos ainda numa fase de inimizade entre ciência e fé. No entanto, elas são apenas duas diferentes maneiras de ver e apresentar a verdade, que é uma só. Cada uma, partindo exclusivamente do seu ponto de vista, julga possuí-la toda e, assim, contrapõe sua própria visão de um aspecto da verdade às outras visões e aspectos, condenando-os como erro. Disto derivam atritos, exclusivismos e sectarismos, nos quais se expressa, também neste campo, a lei da luta pela vida. É necessário unificar o pensamento humano com uma síntese que possa fundir as especializações analíticas da ciência com as verdades intuitivas universais das religiões, pois essas verdades, embora não sejam demonstradas, são complementares das verdades científicas racionalmente comprovadas. Hoje, o conhecimento está dividido, sendo unilateral e incompleto. Torna-se necessário uni-lo, fundindo-o numa verdade única que abarque o todo, tanto o particular como o universal. O atual espírito de análise deve ser integrado com um paralelo espírito de síntese, para que a ciência não se perca em detalhes práticos e utilitários, deixando de alcançar o essencial e o universal. Hoje, a ciência tende a um tecnicismo dirigido a fins concretos, razão pela qual lhe escapam, cada vez mais, os valores morais e espirituais, que são, no entanto, indispensáveis para a orientação e direção da vida. Se não for obtida uma visão de conjunto, que além da técnica do funcionamento dos fenômenos, também nos diga o porquê e a finalidade de tal funcionamento, ficaremos sem um princípio para nos guiar em nossa conduta, inclusive com relação a uma sábia utilização dos produtos da ciência. Tanto o cientista, com seu desdém pela filosofia, como o filósofo, com seu desconhecimento da ciência, desconsideram ambos as religiões. Porém, um grande progresso intelectual, sem essa orientação maior, acabará numa torre de Babel, o que tornará impossível a compreensão mútua para a coordenação dos próprios esforços, impedindo a fusão do conhecimento numa única sabedoria. Não basta ver os fatos isolados, é necessário compreender também as suas relações e o significado do seu conjunto. O que faremos de tantos especialistas isolados que tendem cada vez mais a se separar e a quase se eliminar como rivais, dedicando-se a cavar no terreno da investigação um buraco estreito e profundo, sem saber alcançar uma visão geral de todo o terreno sobre o qual trabalham? É necessário possuir também este conhecimento maior para se saber qual a conexão daquele ponto que se está aprofundando com o que há em sua volta. Isto é necessário num universo orgânico, onde tudo, por proximidade, causalidade e afinidade, está ligado num conjunto, repercutindo tanto mais em todo o resto, quanto mais próximo dele está no espaço e no tempo. No entanto, faz-se ao contrário, isolando-se o fenômeno particular do todo universal. A ciência clássica distingue e enquadra,
mas assim, em vez de unir, separa os elementos do todo. Para ela, o resto é metafísica. Assim, separando as coisas nos seus elementos constitutivos e os fenômenos nos momentos do seu desenvolvimento, ela não obtém o conhecimento, mas apenas parte ou aspecto dele. Para o cientista, o filósofo não é positivo, porque a filosofia ocupa-se de coisas afastadas da realidade e, por isso, não merece atenção. Para o filósofo, o cientista é um ignorante dos problemas universais. Se o filósofo torna-se cientista, é julgado um incompetente. Se o cientista torna-se filósofo, não é reconhecido, porque não usa a linguagem e a técnica conceitual da investigação filosófica. Não obstante, sem a cooperação de todos os investigadores e sem a confluência de todos os rios da sabedoria, não se conseguirá saber qual é o lugar que corresponde ao homem no universo da matéria, da vida e do espírito, tornando-se impossível captar a completa dimensão biológica do homem. Uma visão limitada ao particular é uma visão incompleta. Deste modo, a ciência deixa de lado fenômenos de imenso valor humano, como as indemonstráveis intuições das religiões, que, no entanto, levaram a consequências históricas, sociais e políticas de suma importância perante o fenômeno evolutivo da humanidade. Entre tais afirmações, destaca-se, sobretudo, aquela judaico-cristã, que soube inserir o conceito de Deus na vida do homem como princípio unitário, síntese máxima e ideal orientador da vida, numa visão de conjunto que permite uma compreensão mais ampla e profunda da história e do fenômeno social, na medida em que o fenômeno social é tão somente um momento do fenômeno vida, e a história é tão somente um momento do fenômeno evolução. Só assim o homem pode estabelecer a sua posição no tempo em relação a momentos muito longínquos, o que dá à sua existência um significado muito mais amplo e completo. Para o homem, será um progresso imenso ampliar as dimensões de tempo e espaço em função das quais ele vive. Tal conquista lhe possibilitará existir em função de um universo mais vasto e mais conhecido do que aquele em relação ao qual ele viveu até agora, permitindo-lhe orientar-se cada vez melhor e obter assim maior segurança e potência. Uma visão de conjunto, oferecendo uma síntese universal, pode nos dar a concepção unitária do todo, na qual é inevitável o desaparecimento da atual cisão do pensamento entre o aspecto materialista e o espiritualista da mesma verdade, por meio da superação daquela fase mais primitiva do conhecimento, dada pela concepção separatista. Hoje, como dizíamos, o cientista filósofo é condenado tanto pelos cientistas, que o consideram deficiente no aspecto técnico e positivo, como pelos filósofos, que o julgam inábil para usar a linguagem e os conceitos filosóficos. No entanto, a função dele não é ficar encerrado em nenhum dos dois campos, mas sim estender-se em ambos, dando às especulações da filosofia as bases positivas da ciência e elevando as constatações positivas da ciência até as abstratas generalizações da filosofia. Trata-se de alcançar uma fusão na qual cada uma das duas partes dê a sua contribuição completa, e não de fazer uma união à força, na qual, em vez de cooperarem, cada uma procure prevalecer sobre a outra, adaptando-a aos seus próprios objetivos. Não se trata de um aproveitamento ou deformação da ciência com a finalidade de fazê-la concordar com a filosofia e a religião,
torcendo o materialismo para adaptá-lo ao espiritualismo, nem de uma contorção ou mutilação da filosofia e da religião com a finalidade de fazê-las concordarem com a ciência, deformando o espiritualismo para torná-lo aderente ao materialismo. O objetivo não está em contorcionismos ou acomodações oportunistas, mas sim na convergência, através da qual as duas visões, ao invés de opostas, tornam-se complementares, acercando-se uma da outra para se compreenderem e colaborarem, e não para lutarem e se eliminarem. Trata-se de somar e fundir ambas as afirmações, superando as negações recíprocas. A ciência pode oferecer a parte experimentalmente provada e positivamente segura. As religiões, utilizando seus respectivos meios, podem oferecer a outra parte do conhecimento, que a ciência não pode dar, pois não possui tais meios para alcançá-lo. Quem decidiu que a intuição, a inspiração e a revelação não podem representar um meio de investigação para oferecer uma contribuição ao conhecimento? Este isolamento numa dada visão da verdade, de modo exclusivista e separatista, fechando os olhos para não ver o que pode existir mais além, corresponde às qualidades do primitivo egocêntrico e involuído, significando miopia, psicologia limitada, estreiteza de horizontes conceituais e aprisionamento mental a priorístico. A evolução do pensamento deverá abandonar esta sua fase atrasada e chegar assim a perceber a realidade numa dimensão mais completa. A princípio, nada nos autoriza a afirmar que o método de investigação usado pela ciência deva ser o único e definitivo e não possa ser superado no futuro com a evolução do instrumento psíquico humano. A nova realidade que a ciência deverá positivamente alcançar amanhã não poderá limitar-se à dimensão matéria. O problema do espírito existe e não pode ser resolvido negando-se a sua existência, como até agora fez a ciência materialista. É justo que se deva ser positivo para evitar assim perder-se em lucubrações filosóficas fora da realidade. Mas só porque alguns aspectos da vida não podem ser alcançados pelos caminhos da ciência, nem explicados em forma positiva pela metafísica, não se tem por isso o direito de suprimi-los, desdenhando considerá-los, desinteressando-se e não tomando conhecimento deles. Quando o cientista já recolheu e tem diante de si uma série de fatos garantidos como verdadeiros, pois experimental e racionalmente controlados, inclusive nas suas consequências, por que lhe deve ser proibido meditar sobre eles, negando-lhe a possibilidade de se transformar em filósofo pensador que deseja conhecer não só aquela realidade, mas também o seu íntimo significado? Por que lhe deve ser proibido penetrá-la também neste seu nível mais profundo? Por que deve ser anticientífico interessar-se também por estas outras possíveis faces da verdade? Com que direito pode-se negar a priori uma possibilidade de ampliação do conhecimento positivo, inclusive neste sentido? Assim, corre-se o risco de ficar isolado na visão de apenas alguns aspectos limitados dos fenômenos, permanecendo na ignorância a respeito dos outros. Não podemos dizer que realmente compreendemos o homem todo quando nos limitamos a observar apenas a sua estrutura orgânica, que expressa sua personalidade no nível físico, químico e biológico através de um mecanismo nervoso cerebral. Não o estaremos mutilando assim, fazendo dele uma imagem incompleta
que por isso não corresponde à realidade? Por que não querer ver todo o fenômeno, até mesmo nos seus níveis mais altos? Temos motivos para crer numa dúplice estrutura do universo, dada por um aspecto bifrontal já intuído pelos pensadores, da qual a ciência suspeita. Esta dualidade nos indica, para além da realidade fenomênica exterior, a necessidade da existência de outra realidade interior, que constitui a verdadeira substância do universo e que pode nos revelar dele o verdadeiro significado. Nós já defendemos isto, afirmando o dualismo sistema e antissistema. Então, um panpsiquismo que anima todas as coisas, iluminando-as por dentro, dá um profundo significado à sua existência, conceito ainda não alcançado pela ciência. Também a própria matéria é animada. Por que tal concepção deveria estar fora da realidade? Isto não está em oposição à ciência positiva, mas é um seu complemento, representando um edifício mais alto que se pode construir sobre as suas bases sólidas. Nestes níveis mais altos, a matéria continua existindo com as suas leis e propriedades. No entanto, mesmo continuando a segui-las, é utilizada para outros objetivos, de tipo mais evoluído e complexo. Então, o simples fenômeno físico-químico aproxima-se de outros fenômenos afins mais adiantados e é levado a concordar com eles, manifestando-se assim numa nova dimensão, em que a sua existência é coordenada em função de uma finalidade superior para a qual ele é dirigido e em função da qual passa a existir com outro valor e significado, porquanto já não está mais isolado e fechado em si mesmo, mas sim aberto, movimentando-se em direção àquela finalidade. Esta nova perspectiva amplia e aumenta a visão de tal modo que tudo se transforma. Já não se trata de um simples fato exterior, porque agora ele contém um psiquismo interior que o anima. E é deste psiquismo, antes considerado inexistente, que o fato torna-se agora expressão, revelando-se a nós sob uma luz diferente, porque já não o vemos esgotar-se em si mesmo, completo apenas nessa sua forma, mas sim existir em função de outros valores interiores que até então desconhecíamos. Somente olhando mais acima, vemos crescer algo mais nos fenômenos, percebendo um enriquecimento de qualidade e significado, como se eles, vistos em função da evolução e movendo-se nesta nova dimensão, aumentassem e se tornassem gigantes. Como se explica que na semente o mais se desenvolve do menos? Tal crescimento parece uma expansão apenas para quem vê somente a forma física, que é o instrumento material da existência. A ciência positiva limitou-se a observar o ser apenas sob este aspecto, que apesar de não constituir toda a realidade, é uma parte importante dela. Para compreendê-la toda, no entanto, é necessário ver também a outra parte, interna e oculta, que foge à investigação sensória, mas é a verdadeira causa daquele mais, representado pelas formas nas quais o vemos aparecer depois no exterior, em nosso plano sensório. Compreende-se então que este florescimento exterior, mesmo constituindo um progresso através da evolução, não é uma criação, mas sim uma restituição, constituindo uma reconstrução daquilo que pertenceu ao sistema e que agora, por involução, encontra-se decaído no antissistema. A ciência atual
vê somente o lado exterior do fenômeno do ser, atendo-se apenas a uma parte dele. Isto não está errado, mas trata-se de uma visão incompleta, porque ignora o lado oposto e complementar, que é o princípio interior animador das coisas. A progressiva complexidade das formas que expressam o psiquismo não é a causa do seu progressivo aperfeiçoamento, mas sim efeito dele. O sistema nervoso e cerebral no homem, mais complexo do que nos animais, que o precederam evolutivamente e são hoje inferiores a ele, não é a causa da sua maior inteligência, mas sim consequência dela, pois a inteligência necessita ter um instrumento mais complexo para poder se manifestar e interagir no plano sensório. Mais exatamente, as duas partes integram-se num dualismo de complementaridades opostas, que constituem a mesma unidade. O homem poderá construir cérebros eletrônicos, mas com isso somente reproduzirá o instrumento exterior do pensamento, a mecânica da qual este se serve para se manifestar. Tais dispositivos serão sempre máquinas inanimadas, geradas por uma ação exterior e não por uma autoconstrução interior. Falta-lhes a parte interior do fenômeno, aquela que encontramos na vida. Estas máquinas poderão ser mais um instrumento a ser acrescentado e utilizado junto com aqueles que o pensamento já construiu para si mesmo no plano orgânico, mas, como instrumento, continuam sendo subordinadas e, portanto, sempre prestando serviço a este pensamento, que só o homem possui. Para permanecer positiva, a ciência materialista desinteressou-se, como se ele não existisse, deste outro lado do fenômeno que lhe escapava. Mas a existência também desta contrapartida imaterial na vida é provada pelo fato de seu instrumento de manifestação ser uma estrutura que se apoia num processo de renovação contínua. Trata-se de uma arquitetura dinâmica e não estática, que funciona organicamente através de uma constante destruição e reconstrução, tal como sucederia num edifício cujos elementos componentes fossem continuamente substituídos por outros, colocando-se os novos exatamente no lugar dos velhos, de maneira que, apesar de mudar a matéria-prima, o edifício permanece o mesmo. Assim, embora o indivíduo esteja em permanente transformação, ele continua a ser o mesmo indivíduo. Isto permite que o ser, apesar de continuar sendo ele mesmo, transforme-se por meio de imperceptíveis e sucessivos deslocamentos, processo através do qual realiza-se a evolução. Obtém-se assim um instrumento maleável, adaptado às exigências do psiquismo, que serve-se dele segundo as suas necessidades, proporcionalmente ao seu diverso grau de evolução. Este transformismo é um fato positivo inegável. Aquilo que permanece estável no meio desta corrente de matéria flutuante é o tipo de organização pela qual os seus movimentos são guiados e disciplinados, sendo este o princípio diretivo constante que dirige todo o fenômeno. Eis a sua outra parte, que é interior e o completa. Sem esta parte, faltaria nele o elemento constante, que permanece onde tudo muda e mantém unidos os momentos sucessivos do transformismo, impedindo que ele se disperse e canalizando-o ao longo de um caminho marcado, para fazê-lo convergir em direção a um objetivo pré-estabelecido. A unidade individual de cada ser, que o distingue de todos os outros, é este eu interior, no qual está a alma do fenômeno vida.
Deste fenômeno, a ciência deverá chegar a ver, além do aspecto físico exterior, também o espiritual, e isto inclusive nos graus mais evoluídos da existência, como na matéria. Ela é considerada inanimada, mas já se descobriu que está saturada de um complexo pensamento, pelo qual o seu funcionamento é dirigido. O psiquismo, portanto, existe em diversos graus, sempre onipresente, em forma de pensamento, de princípio e de lei diretiva. Em qualquer nível, o sistema é o mesmo. Seja inferior ou superior, mais ou menos desenvolvido, o psiquismo está sempre em evolução, contendo dentro do seu estado menos avançado o germe daquele mais avançado que aparecerá depois. É uma espiritualidade universalmente imanente nas formas que lhes fornecem consistência física e constituem o seu instrumento de expressão. É assim que não se pode separar um do outro o aspecto material e o aspecto espiritual do fenômeno, seu lado transcendente e seu lado imanente. A matéria, por si só, não é completa nem autossuficiente, e sem o suporte de um psiquismo animador e regulador, não é suficiente para explicar e governar a vida. A contraposição entre matéria e espírito deriva e representa um momento do princípio universal do dualismo, que abarca tudo e tudo envolve, constituindo a causa da cisão que devia surgir também entre essas duas posições da existência. E isto corresponde à realidade. Mas o erro consiste em querer entender tudo isto como um antagonismo de opostos, quando se trata apenas de unilateralidade de termos complementares, formando os dois polos de uma mesma unidade, os quais, em vez de parti-la em dois, fazem dela um elemento compacto, que se mantém sempre como tal, não obstante ser constituído por dois momentos. Apesar de ter duplo aspecto, a realidade é uma só. A divisão se deve ao fato de ser possível observá-la sob dois pontos de vista diferentes. O céu e a terra, o alto e o baixo, espírito e matéria, estão incluídos no mesmo universo. A realidade material e a espiritual são posições diferentes da mesma realidade, que pode ser vista tanto no seu aspecto científico como no metafísico. A unidade que de fato existe é um composto, formado pela fusão de dois momentos, o princípio espiritual, que anima a forma material, e a forma material, que veste e expressa o princípio espiritual. Na realidade, não existe de um lado o espírito e de outro a matéria, mas sim um espírito encarnado e uma matéria inteligentemente organizada. A organização torna-se sempre mais complexa quanto mais alto e espiritual é o grau de consciência que encontra naquela forma o instrumento da sua manifestação. A interpenetração entre os dois termos é profunda, não sendo possível separá-los na posição em que eles se apresentam durante a vida na Terra, porque formam uma só realidade, mesmo sendo lógico que depois da morte da parte física, o indivíduo retraia-se no outro polo do ser, pois o dualismo, constituindo a unidade, significa oscilação de um extremo dela ao outro. Desta unidade, que é o homem vivo na realidade, a ciência olha o lado material e a metafísica vê o lado espiritual. A medicina e a biologia dedicam-se ao corpo, enquanto as religiões dedicam-se à alma.
Mas, em vez de colaborarem, somando os seus esforços, estes dois ramos do saber buscam eliminar-se. Quanto mais a ciência progredir, tanto mais deverá aprofundar a sua investigação, penetrando no terreno da metafísica. Por sua vez, quanto mais a metafísica quiser ser completa, tanto menos poderá prescindir de conhecer o instrumento da manifestação do espírito. Este dualismo, dado pela união de dois opostos no seio da mesma unidade, é encontrado em medida muito maior no fenômeno máximo de toda a criação, porque não se pode separar Deus e o universo, o transcendente e o imanente, o espírito animador e todas as formas nas quais ele se manifesta. O princípio que rege o fenômeno é sempre o mesmo. Conforme o exame que fizemos nos volumes A Grande Síntese, Deus e o Universo, O Sistema e Queda e Salvação, sobre todo o ciclo involução-evolução, que sai do sistema e regressa para ele, sabemos que esta conjunção de opostos não é eterna, porque o dualismo no qual cindiu-se a unidade devido à revolta e queda é um fenômeno transitório, sanável com o retorno do termo emborcado, o antissistema, à sua origem no seio do outro termo, o sistema, ou seja, Deus. Eis que a forma, instrumento constituído pela matéria para a expressão do espírito, é apenas um meio destinado a desaparecer no fim, reabsorvido no psiquismo animador. Assim, a matéria voltará ao seu estado de origem como espírito. O antissistema regressará ao sistema. O Deus imanente, projetado na forma do universo físico, seu corpo e instrumento de expressão na atual fase evolutiva, retornará ao seu aspecto de Deus transcendente. Então, o universo físico, resultante da queda por involução, será sanado através da evolução e tudo voltará ao estado original de pensamento. Esta presente impossibilidade para o espírito, conforme acabamos de ver, de não poder se manifestar, senão utilizando como instrumento a matéria, na qual ele é obrigado a descer e se fundir, para encontrar ali a sua expressão, constitui um tipo de corrupção por involução, condição da qual, porém, o próprio espírito vai se libertando progressivamente por evolução, constituindo formas cada vez menos materiais e sempre mais refinadas e sutis, adequadas para expressá-lo em proporção ao grau de seu aperfeiçoamento. Assim, ao longo do caminho da evolução, a estrutura do instrumento transforma-se, modificando suas características a fim de adequá-las ao grau de evolução da sua respectiva unidade espiritual, que deve servir-se dele para a sua manifestação. É assim que o meio de expressão e instrumento de trabalho do espírito, buscando acompanhar em posição paralela o desenvolvimento psíquico, vai se completando, complicando, sutilizando e, pode-se mesmo dizer, desmaterializando através da evolução, a fim de se tornar um órgão sempre mais inteligente e mais harmonizado com o pensamento, que deve utilizá-lo para funcionar. Esta é a história da evolução, que vai desde o polo matéria até o polo espírito. Hoje, no atual nível, encontramos estas duas posições do ser coexistindo fundidas, porque a matéria ainda não foi superada para se chegar plenamente ao espírito. Mas no fim, o dualismo deverá desaparecer, porque o aspecto matéria da substância será reabsorvido no seu aspecto espírito.
Se o instrumento no qual hoje vemos submergido o espírito é um produto da involução, é lógico que, por evolução, ele deva perder cada vez mais as qualidades da matéria, até desaparecer como tal, e adquirir sempre mais as qualidades do espírito, até que, reconstruindo-se nesse estado em toda a sua potência e pureza, não tenha mais necessidade de se enxertar em tais densos meios para funcionar e encontrar a sua expressão. Neste processo, vemos a matéria sofrer uma profunda transformação, que a elabora e a organiza, dispondo os seus elementos constitutivos em formas sempre mais complexas. Notamos isto através da diferença existente entre as células do sistema ósseo-muscular e as células do sistema nervoso cerebral. Na construção dos organismos, a tendência da evolução é superar e fazer desaparecer as qualidades físicas para dar lugar às psíquicas. Esta é a razão pela qual, sobre a matéria, termina por prevalecer cada vez mais o que é pensamento e espírito. Sobre a quantidade, prevalece a qualidade. Sobre a massa dos elementos, prevalece a complexidade da sua organização. Esta contínua fusão entre espírito e matéria num único composto transforma em profundidade a estrutura da matéria, levando-a deste seu estado físico a um estado mais evoluído, no qual ela perde as suas qualidades materiais e, por uma espécie de redenção por evolução, adquire as espirituais, correspondentes ao termo situado no polo oposto, para o qual tudo tende. Vivemos num mundo de verdades relativas que, embora possam parecer contraditórias, são complementares. Assim, espírito e matéria são aspectos diferentes do mesmo princípio, olhado de pontos de vista distintos. Trata-se de visões parciais, nas quais a contradição desaparece, tão logo elas sejam reunidas numa visão global mais vasta. Não se resolve o problema do espírito negando a sua existência, mas somente enfrentando a dificuldade de compreender o fenômeno. Eliminar a princípio os aspectos da realidade que nos incomodam, porque não sabemos como explicá-los, nem temos um lugar para colocá-los em nosso sistema, significa simplesmente renunciar ao conhecimento. A vida é, portanto, um processo de espiritualização. A evolução assume, assim, um sentido totalmente diferente da concepção materialista darwiniana, tornando-se um movimento ascensional no qual se realiza a obra de construção dos valores espirituais. Então, aquele princípio evolucionista, que na sua primeira aparição afigurava-se contrário às religiões, por ser ateu e negador do espírito, e que foi combatido por elas, pode hoje ser entendido como uma confirmação científica das ideias religiosas, porque sustenta a ascensão espiritual dirigida para Deus, ponto conclusivo que explica e justifica o desenvolvimento de todo o processo evolutivo. Assim, matéria e espírito, em vez de dois opostos inconciliáveis, ficam resumidos a duas posições da existência. A tarefa da evolução é mudar o valor dos dois termos, transformando o primeiro no segundo, para que no fim o dualismo seja sanado, fazendo cessar a oscilação da existência entre os dois polos. No fim, depois de ter sido percorrido todo o ciclo involutivo-evolutivo, quando então toda a matéria tiver sido reabsorvida no estado de espírito, a forma mutável tiver se transformado na eterna substância, e o universo físico no antissistema,
tiver sido substituído pelo universo da consciência no sistema, deve chegar o momento em que também o Deus imanente se retrairá deste seu aspecto de manifestação exterior e voltará ao seu aspecto verdadeiro, eterno e imutável, de Deus transcendente, como centro de sua verdadeira criação, que é o universo espiritual. Observemos agora alguns fatos e seus significados. Temos esta estrutura substancialmente unitária, cindida somente transitoriamente num dualismo que, por sua natureza, está destinado a ser sanado. Vemos que a cisão nos dois polos é apenas um incidente dentro do princípio de unidade, que permanece intacto e soberano. No processo completo de involução-evolução, tanto o ponto de partida como o ponto de chegada é o espírito, que só desmoronou transitoriamente na matéria para se reconstruir mais tarde no seu estado de origem. O eterno centro de tudo é Deus transcendente no espírito, situado acima do seu aspecto secundário e transitório de Deus imanente, submergido no ciclo involutivo-evolutivo, no qual a transcendência não se anula, pois apesar de interior, está sempre presente e ativa. Tudo isto nos mostra que a base da existência é o espírito e que na sua atual posição dentro do ciclo involutivo-evolutivo, o instrumento do qual ele se serve para satisfazer a sua necessidade de se manifestar em nosso baixo plano de existência é somente um acessório temporário. Se o ser hoje encontra-se numa fase de oscilação entre o polo espírito e o polo matéria, e se no estado de vida física não podemos ver o espírito existir, a não ser amalgamado na forma, sem a qual ele não encontra expressão no plano físico e não pode ter sua presença percebida na Terra, isto não significa que o espírito não possa existir e manifestar-se isoladamente por si mesmo em outras fases e posições da existência, ainda que elas não possam ser tomadas hoje em consideração pela ciência, por estarem situadas fora do terreno positivo da realidade sensória. Estas considerações nos obrigam a admitir a sobrevivência do indivíduo no estado de espírito. Isto significa aceitar que seja possível o homem viver também sem corpo, de modo independente deste seu meio de expressão no plano físico, instrumento do qual ele se separa com a morte, deixando-o como matéria insensível em decomposição, pois saiu dele a vida, que está no espírito. Portanto, mesmo durante a sua existência no plano físico, é possível para o espírito funcionar de modo independente e acima das possibilidades materiais desse instrumento, transcendendo seus limites. Esta possibilidade, por parte do espírito, de superar o seu meio físico de expressão, corresponde à sua progressiva potencialização por evolução, ideia perfeitamente admissível para quem compreendeu que a função da evolução é libertar o espírito, com o objetivo de, no fim, devolvê-lo ao seu estado de origem. Eis como surge a possibilidade de se pensar não só cerebralmente, por lógica e raciocínio, mas também espiritualmente, por intuição. Compreende-se, então, como isto possa suceder nos indivíduos mais evoluídos, que se acostumaram na vida a praticar especialmente esta segunda forma de pensamento. Isto forneceria uma prova de que é possível estabelecer uma separação entre o funcionamento no plano do espírito e o funcionamento no plano cerebral, ou seja,
entre a verdadeira mente e a mente do seu instrumento, para que essa mente espiritual possa manifestar-se de forma autônoma, condição que tanto mais se estabelece quanto mais o espírito, por evolução, potencializou-se e tornou-se independente. De fato, a evolução é um processo para libertar o espírito da sua necessidade de possuir um instrumento físico para poder alcançar a sua manifestação. A evolução é um regresso a Deus. Dizemos regresso porque é absurdo ir em direção a Deus, movendo-se de um primeiro ponto de partida que não seja Deus. E Deus não é a pessoa na acepção humana, no sentido de um pensamento que, para se manifestar, necessita de um instrumento físico. Se quiséssemos ver Deus nesta posição do ser, nós o encontraríamos assim no seu aspecto imanente em nosso universo, que seria então o instrumento da sua manifestação, como um seu corpo, através do qual se estabelece a forma que permite a sua expressão no plano físico. Mas Deus, em sua verdadeira essência, é transcendente, sendo constituído de puro pensamento, assim como o homem, antes de tudo, é espírito, sendo a sua verdadeira essência dada pelo seu ser espiritual, que, no entanto, une-se ao corpo para utilizá-lo como seu instrumento. Esta identificação nós também encontramos entre Deus e a sua manifestação, que é o nosso universo. Isto significa que dentro do universo, tal como o espírito no homem, encontramos Deus, seu princípio animador, sem o qual o universo seria algo morto, sem alma, um cadáver, como é o nosso corpo quando o espírito o abandona. Assim, a presença do espírito em nosso organismo físico seria tão somente um caso menor do caso máximo, que é a imanência de Deus em nosso universo. Ora, o regresso a Deus por evolução significa o regresso do ser ao estado transcendente de puro pensamento no sistema, porque Deus em si mesmo, acima desta sua transitória projeção em nosso universo no antissistema, é puro pensamento e existe sem necessidade da forma, que agora o expressa nas dimensões inferiores do plano da matéria. Isto que parece separação entre transcendente e imanente não é cisão. Pelo contrário, é uma ponte que mantém ligados e comunicantes os dois polos ou aspectos do ser, unificando-os ao invés de dividi-los. É assim que encontramos o pensamento de Deus transcendente animando as formas de existência como seu princípio vital, sempre criador, superando a morte com a regeneração contínua. Trata-se do princípio diretivo do funcionamento orgânico do universo, fruto da inteligência que concebe a lei e da vontade que a realiza. É deste modo que o céu tem o seu eco na terra, onde podemos voltar a encontrar os seus traços e a sua expressão. É este fato que mantém compactos céu e terra, espírito e matéria, substância e forma, transcendência e imanência, Deus e universo. Desta maneira, Deus está presente numa sua manifestação que o expressa e o revela. Nas entranhas da matéria, a afinidade e atração entre átomos e moléculas, por mais distantes que tais manifestações estejam do amor, oferecem-nos de Deus uma conexão e uma semelhança. Assim, o que acontece na coordenação das partes e dos movimentos no seio de um organismo repete-se também nas leis que regulam os contatos e combinações mútuas entre seus elementos componentes,
indicando-nos a presença de uma mesma inteligência diretriz. A questão está apenas no grau de manifestação de um mesmo princípio fundamental, que, assim como um motivo base, aparece pouco a pouco e vai se desenvolvendo sempre mais até encontrar a sua plenitude no sistema. Vemos existir, já nas formas mais elementares, como se estivesse encerrado numa semente, a essência daquilo que depois chegará a ser amor-sexo no nível vida, para se tornar a seguir consciência nos planos superiores, até alcançar o amor e a onisciência de Deus. Esta é a continuidade universal, que torna impossível haver algum momento que se possa isolar do todo ou que não esteja ligado nem repercuta nele. O todo Deus é um conjunto orgânico absolutamente inscindível. Compreende-se desse modo como o instrumento esteja ligado ao espírito que o utiliza como uma máquina, da qual ele, movendo-a e controlando-a, serve-se para poder viver no plano físico. Devido a essa interpretação e colaboração, é natural que o instrumento tenha de acompanhar, com o seu aperfeiçoamento, a evolução do espírito, tornando-se assim cada vez mais complexo organicamente para poder responder às crescentes exigências da personalidade que se serve dele. E quando dizemos que este instrumento é matéria, devemos recordar que matéria significa uma organização de cargas dinâmicas, cujos impulsos, combinações e movimentos obedecem a uma lei reguladora, pela qual todo o conjunto fica fundido no mesmo funcionamento, resultando tudo isto em algo muito mais conceitual e dinâmico do que material. Então, no fundo de tantas distinções, não encontramos senão uma única realidade, dada por uma mesma substância, à qual todas as coisas são redutíveis. Somos nós que a dividimos, isolamos e contrapomos nos seus diversos aspectos, porque estamos imersos no relativo. Mas, no fundo, ciência e misticismo, racionalidade positiva e intuição são somente diferentes modos de ver a mesma, única e universal realidade, que é Deus, suprema verdade, da qual o pensamento humano acerca-se gradualmente. No nível mais concreto e positivo, dado pela matéria, temos a análise científica com os meios sensórios e experimentais. A seguir, temos as concepções refletidas da filosofia, que se elevam mais acima do concreto, penetrando no universal e atuando por abstrações. Finalmente, temos a teologia, que se projeta no ápice das causas primeiras. Cada uma das visões explora a sua respectiva zona, sendo levada por seu espírito de domínio a querer lhe dar um valor universal e eliminar as outras, muito embora elas sejam seus aspectos complementares. É assim que o aspecto espiritual das coisas também é inseparável do seu aspecto material. Quem se detém em apenas um deles, negando o outro, dá prova com isto de falta de conhecimento. Quando não se sabe solucionar um problema, elimina-se a existência dos fatos, negando-os em vez de se admitir a própria ignorância. Para nos libertarmos do peso do desconhecido, suprimimos o que escapa à nossa compreensão. A ciência não chegou ainda a comprovar positivamente a existência de Deus, mas, à medida que progride em profundidade, ela não poderá deixar de ver este princípio universal, inteligente e regulador de todos os fenômenos.
Num primeiro momento, ele deverá ser admitido pelo menos como hipótese indispensável para poder explicar os inúmeros fatos que vemos harmonicamente coordenados e ligados por uma rede comum num funcionamento orgânico, segundo um plano de trabalho subordinado a um determinado fim, pois nada disso pode ser explicado a não ser em função de uma íntima sabedoria orientadora. Com o progresso da ciência, não se poderá deixar de descobrir que Deus é o ponto final da evolução, em função do qual ela existe, sendo esta a explicação e, portanto, a justificativa para o imenso trabalho de se ter de percorrer um tão longo caminho. Será inevitável descobrir que naquele supremo ponto de convergência, o incessante transformismo fenomênico deverá encontrar a sua solução, porque terá esgotado a sua tarefa, que é reconduzir a substância desde a sua fase de matéria no antissistema até a sua fase de espírito no sistema. Será algo novo para a ciência atual, afirmado e demonstrado por nós, este conceito de uma evolução que é espiritualização, que atribui ao fenômeno evolutivo um sentido e um valor superior já intuído e pregado pelas religiões. Este é o nosso fisiodínamo psiquismo, que é dado, como diria Teilhard de Chardin, pelo florescer de uma biosfera a partir da geosfera e de uma noosfera a partir da biosfera. Então, ciência e religião se darão conta que contrapuseram como inimigos aqueles que não eram senão dois aspectos da mesma verdade. Uma vez entendido isso, não mais se condenará como panteísta quem não pode conceber Deus só no seu aspecto transcendente, isolado do universo, quem o sente também no seu aspecto imanente, presente no universo como pensamento diretivo e vontade animadora do transformismo fenomênico identificado com as leis da existência, que são expressão do seu pensamento. Quem concebe um Deus independente e ao mesmo tempo intimamente ligado a todas as formas do ser, que são simplesmente as formas de ser de Deus. Assim, o natural e o sobrenatural não são duas posições contrapostas, mas apenas 2 graus do mesmo processo de evolução, 2 graus de reaproximação a Deus. Eles não se excluem nem se contrapõem, mas se completam, porque o grau superior é a continuação do inferior, no qual está contido como germe e a partir do qual se desenvolve. Um conceito completo de Deus não pode ser dado senão pela fusão dos seus 2 aspectos, o central, de caráter pessoal e transcendente, como convergência do todo na unidade, e o periférico, de caráter impessoal e imanente, como divergência do todo na multiplicidade das formas de sua manifestação. Temos, assim, um universo que é não apenas sustentado pela presença de Deus, mas também ajudado por essa presença a se elevar até junto dele através do sobrenatural. É certo que a matéria encontra-se nos antípodas do espírito, representando a posição mais afastada de Deus. Mas isso não significa que ela se encontre fora do alcance dele, que por meio de sua presença mantém viva nela sua complexa organização. Não é panteísmo dizer que a unidade permaneceu íntegra acima do dualismo e que o amor de Deus reúne e mantém tudo unido. A ideia de Cristo nada perde em valor se concebermos incorporado a ela o princípio evolutivo, cuja finalidade é levar o homem até Deus, e se atribuirmos assim à redenção um significado aceitável para a ciência, como salvação por evolução,
realizada pela ascensão da matéria até o espírito. Até mesmo a ideia de Satanás no cristianismo pode, desse modo, adquirir um significado aceitável, porquanto, em contraste com o princípio de evolução e salvação no sistema, representado por Cristo, é possível concebê-lo como o extremo contrário, personificando o princípio de involução e perdição no antissistema, que está situado no polo oposto do dualismo e contido na mesma unidade do todo Deus. Muitos conceitos do cristianismo não são mais aceitáveis hoje pelo fato de serem não só expressos em forma anticientífica, antiquada e dependente de sistemas filosóficos superados, mas também apresentados em forma fideística e racional, agora já demasiadamente afastada da psicologia moderna positiva, razão pela qual não se enquadram num sistema científico-filosófico que os explique e justifique, pois tratam-se de conceitos nascidos por inspiração ou intuição, sem um controle objetivo. Isto não significa que os conceitos estejam errados, mas sim que, colocados desse modo, ficam suspensos no ar, à mercê do mistério, abandonados ao subconsciente, o que na prática permite adaptações e evasões, provocando às vezes choques com a realidade biológica ou até mesmo resolvendo-se num absurdo. As religiões futuras, se quiserem sobreviver, deverão voltar a tomar desde o início este imenso material acumulado nos séculos, para elaborá-lo, sistematizá-lo, completá-lo e atualizá-lo, não como se ensaia agora com retoques de superfície, mas sim com uma revisão e reorganização profunda que incorpore e assimile o pensamento laico-científico, outro material imenso e ainda mais gigantesco. Portanto, como acabamos de dizer, o conceito do sobrenatural pode subsistir se for entendido como nível evolutivo mais avançado, e não como uma supernatureza que se contrapõe à própria natureza, como se pudessem existir duas naturezas diferentes, dirigidas por duas leis diferentes, o que é absurdo. Na verdade, temos tão somente diferentes graus de evolução da mesma natureza dentro da única lei de Deus. A evolução é o único conceito que pode dar sentido a esta concepção. A natureza é o nosso nível biológico com as suas respectivas formas de vida no lado antissistema. A supernatureza pode significar níveis biológicos mais avançados na direção do sistema, que são hoje antecipados pelos ideais e serão amanhã alcançáveis por evolução. Assim, a contradição entre dois opostos dentro da mesma obra realizada por Deus desaparece, porque se torna um encadeamento lógico de momentos consecutivos, ambos necessários dentro do mesmo processo evolutivo. Da mesma forma, poderia ser dado ao conceito de graça um significado positivo, racionalmente aceitável. Poderia chamar-se de graça à resposta dada por elementos mais avançados, pertencentes aos graus superiores de evolução, em relação à tentativa do ser para alcançá-los, ao ato do sistema estender-se em direção ao antissistema para fazê-lo subir até ele, à manifestação no mundo da presença imanente de Deus, que dirige e ajuda a evolução. Então, às várias intuições obtidas pelas religiões, apresentadas como verdades, poderia ser dado um significado que as tornasse aceitáveis, evitando que elas sejam lançadas ao esquecimento.
Então a graça poderia expressar o fenômeno da inspiração conectado com a realização da descida dos ideais. É certo que se estes conceitos permaneceram de pé até hoje, então deve haver algo de verdadeiro neles. Mas é necessário encontrar este conteúdo e mostrá-lo se quisermos que a mente moderna os tome em consideração. Eles são o produto de outros processos mentais, já superados hoje, tendo sido conduzidos em função de outros pontos de referência, razão pela qual, apresentados na mesma forma que era a mais adaptada e mais conveniente no passado, resultam hoje inaceitáveis à mente moderna, para a qual não fazem mais sentido. É necessário levar em conta que hoje a maneira de conceber as coisas é diferente. Portanto, é difícil fazer concordar uma religião filha do passado com o pensamento científico moderno. O grande drama espiritual do mundo atual consiste no fato de que o desenvolvimento do pensamento diretivo foi transferido da religião, cuja estagnação a deixou para trás, para a ciência, que, pelo contrário, progrediu e agora já tomou a iniciativa, avançando por sua conta, independente da fé, para a qual restou um papel secundário no pensamento. Hoje, quem deve se atualizar é a religião, que se transformou em serva da ciência, atrás de quem ela tem de correr para não ficar atrasada. Inverteram-se os papéis e a sabedoria de Deus, havendo passado para a retaguarda, tem de ser arrastada pela sabedoria do homem. A religião trata de se salvar, adaptando-se, mas a revolução do pensamento é demasiado grande para se poder remediar com as habituais acomodações. Remendar a casa não resolve, pois ela foi construída para inertes, em tempos por demais diferentes, para que se possa hoje habitá-la. Se não se pretende que a casa fique deserta, é necessário refazê-la sobre os mesmos fundamentos de Cristo, mas refazê-la desde os alicerces. Hoje, as afirmações metafísicas gratuitas e não provadas, baseadas sobre a tradição e o princípio de autoridade, tomando como apoio pontos de referência arbitrários, não resistem ao contato com a realidade positiva dos fatos e não são mais levadas em consideração. Isto não significa que as afirmações das religiões não sejam verdadeiras, mas sim que foram cobertas por demasiadas incrustações e superestruturas medievais que as sufocaram. É necessário regressar à fonte original, eliminando o supérfluo e dando-lhes a sua verdadeira dimensão para completá-las e desenvolvê-las à luz do progresso mental moderno. Seria necessário ter a força de realizar este passo à frente e assim alcançar a ciência. Mas o risco de sair das velhas estradas assusta. Falta a fé e a coragem para se aventurar no novo. Falta a visão clara de uma verdade mais evoluída e mais completa, ou pelo menos de uma sua apresentação em tal forma. Faltam os homens com sabedoria para produzi-la, os novos gênios da verdade, capazes de tomar o lugar dos sonolentos repetidores das velhas fórmulas, dos burocratas da fé, que encontraram nas coisas obsoletas a base das suas posições terrenas e, por isso, são arraigados defensores desse anacronismo. A ciência move-se diretamente na direção de conhecer o funcionamento dos fenômenos e o porquê das coisas, mas não se deixando obstar pela preocupação de fazer os fatos concordarem com as lendas bíblicas e a tradição para salvar estes valores.
Isto interessa somente àqueles que, sobre tais bases, apoiam a existência do próprio grupo, porque elas os protegem, mas não interessa aos investigadores da verdade que querem saber como de fato tudo se desenvolveu no passado. Perante o pensamento moderno, muito mais maduro, que valor positivo podem ter afirmações provavelmente simbólicas, apresentadas de uma forma antropomórfica, por ser a única linguagem possível de ser compreendida pelos homens naquele tempo? Como tomar ao pé da letra uma narração que devia esconder conceitos mais complexos, impossíveis de se expor a quem não os podia entender? Como pode uma era de pensamento mais evoluído aceitar o pensamento mais primitivo das épocas anteriores? O investigador não pode trabalhar amarrado a tudo isso, paralisado pelo fardo de tantas soluções pré-estabelecidas, que desejariam fixar o seu pensamento, detendo-o num grau de evolução mental já superado. As teorias do passado podem interessar à história da filosofia, ao professor que as estuda, mas estorvam o caminho de quem quer de fato construir e progredir. É claro que as religiões continuarão tratando de conservar o seu patrimônio tal como ele é. Sendo assim, a função assumida por elas volta-se no sentido de conservar valores, e não certamente no de fazer progredir o pensamento. No entanto, o pensamento continua avançando por sua conta, sem as religiões, que não têm o poder de detê-lo. A evolução é uma lei divina e fundamental da vida, não sendo permitido a ninguém paralisá-la. Mas eis que assim nasce a luta entre o velho, que não quer morrer, e o novo, que deve desenvolver-se. O que é velho resiste, mas por lei da vida acaba sendo vencido pelo que é novo. A renovação realiza-se através desta luta, na qual triunfa o mais forte, que é o novo. É a própria lei de Deus que quer assim. Vive-se para avançar. Hoje as religiões representam o velho, ao passo que a ciência representa o novo. A função da ciência não é destruir as verdades da religião, mas sim esclarecê-las, demonstrá-las, atualizá-las e desenvolvê-las, eliminando o que já não é mais aceitável. Na verdade, com esta luta, o novo se coloca a serviço do velho, ajudando-o a sobreviver naquilo que ele tem de bom, porquanto, sem esta renovação, somente lhe restaria morrer definitivamente. Se soubermos pôr cada coisa no seu devido lugar, veremos que tudo cumpre a sua função e, por isso, é útil à vida, tendo, portanto, a sua razão de existir, que lhe justifica a presença. Não se pode suprimir a religião. No entanto, podemos imaginar quão mais inteligente e convincente deverá ser a religião do futuro, que em vez de cego produto do subconsciente instintivo, será o resultado de uma compreensão mais racional das leis da vida, constituindo uma religião mais forte e mais pura, mais clara e mais honesta, pois formará uma aliança e caminhará em paralelo com a ciência. Assim, iluminada não só pelo relâmpago da intuição reveladora, mas também pela trabalhosa construção mental, fruto do esforço humano, teremos então uma religião com uma norma de conduta moral demonstrada, mais sólida, mais sincera e mais justa em relação à atual, que é resultado da luta pela vida e não de uma compreensão dos problemas. Não se pode parar a criatividade religiosa somente porque já se fez muito neste terreno no passado. O caminho dos profetas, dos grandes inovadores, dos gênios,
dos santos e dos pensadores não pode ser detido. Onde tudo evolui sem pausa, nem mesmo as religiões podem parar. O trabalho do passado deve continuar em outras mãos e em outras formas, prosseguindo com a vida, que avança. Renovar não é destruir, mas sim prosseguir. Como aconteceu no caso de Cristo, um novo testamento está sempre em ação para desenvolver o antigo. É o pensamento de Deus que avança na terra, revelando-se sempre mais. E esta revelação não pode parar, razão pela qual ela tomará outras formas, seja de descobrimento científico, de síntese filosófica, de revolução social ou de nova ordem política. A evolução deve levar a uma purificação das religiões, porque conduz a um esclarecimento de posições, a uma superação da luta entre antagonismos, a uma racionalização das relações entre os homens e Deus. Para o homem civilizado, este método será mais produtivo, inclusive espiritualmente, porque se apoiará sempre menos sobre a coação psicológica do terror, instrumento do qual se abusou demasiadamente até agora, e cada vez mais sobre a livre adesão, resultante da convicção espontânea. Antigamente, o céu era aquele espaço desconhecido que estava acima dos cumes das montanhas e dos pináculos das torres das igrejas, constituindo a morada de Deus. Hoje, este mesmo céu está sendo explorado pelos astronautas, que não encontraram nele anjos ou santos. Hoje, as religiões necessitam do cientista que tenha um conhecimento capaz de lhes dizer algo além do que elas já sabem. É necessário definir com critérios mais positivos os conceitos nebulosos que são hoje objetos de fé, esclarecendo o que se entende por espiritualidade, explicando o que se busca fazer com ela e demonstrando para que ela serve, a fim de provar a sua utilidade e justificar a sua aceitação. Tudo isto é necessário caso se queira que as pessoas se interessem por tais coisas, porque a tendência atual é simplesmente, com todo o respeito, abandoná-las em um canto como coisas inúteis e deixá-las morrerem por si só, não se dando sequer ao trabalho de destruí-las. A crise mais profunda dos tempos modernos é o antagonismo entre ciência e fé. A ciência já avança agora por si própria e não se interessa mais pela fé, da qual ela prescinde, pois não lhe serve. Certas ideias, que foram fundamentais antigamente, parecem não dizer mais nada à mente moderna. As religiões dormem e a vida caminha. Elas pretenderiam deter a vida e a vida as deixa para trás. A ciência entusiasma porque produz coisas extraordinárias e avança. As religiões permanecem ruminando as suas verdades eternas e já não interessam, porque nada produzem. Deter-se num mundo em marcha é morrer. Justamente por quererem se conservar, as religiões correm risco de acabar. Se algo é intentado para avançar, a reação é a condenação. Ai de quem incomoda os que dormem. Quem faz isso é considerado herético. Então, por que perder tempo numa luta inútil para fazê-las caminhar à força, quando isto é tão reprovável? Não é melhor avançar sem elas, deixando-as dormirem? É precisamente o que o mundo está fazendo hoje, porque a ciência construiu as suas próprias pernas e já sabe andar sozinha. Existem razões para estarmos obrigados a chegar a tais conclusões. Final do capítulo 12.